Nos colocar no lugar do Bolsonaro. Você é o Bolsonaro e você tem o seguinte: de um lado o ministro Sérgio Moro, amado, querido, idolatrado por centenas de milhares de pessoas no Brasil, e você tem do outro lado todo o movimento social que te apoiou e que te levou ao poder e que te sustenta no poder, seus militantes, o povo que vai pra rua. Eu falei em um áudio há pouco tempo atrás que o Bolsonaro tinha que tomar uma providência com relação às investigações dos atos de direita no Brasil. Se você criminaliza o ato de direita no Brasil e persegue os apoiadores do presidente Bolsonaro, você enfraquece o presidente. Se o Moro sai, você deixa alguns setores da sociedade menos fiéis ao presidente da República insatisfeitos. Mas se você destrói os movimentos que elegeram o presidente da República, você destrói o próprio presidente da República e a ideia que o conduziu ao poder. Então, para o Bolsonaro, foi uma decisão muito difícil entre tirar o Sérgio Moro, ou de alguma forma tirar o diretor da Polícia Federal, que será o responsável pelas investigações dos aliados do presidente da República. Porque o que iria acontecer no Brasil, o que vai acontecer no Brasil, se essa decisão não fosse tomada, seria uma caça às bruxas. Até mesmo o nosso grupo aqui poderia ter gente preso. Entendeu? A Polícia Federal já está há muito tempo investigando a direita no Brasil, investigando os grupos, investigando potenciais líderes da direita no Brasil para sufocar o movimento de direita. Se criminalizar o movimento de direita no Brasil, nós vamos prender gente honesta que está expressando simplesmente expressando o seu direito de liberdade. Ter o direito de liberdade, de alguma forma, conduzido a um ato criminoso, é um desfavor. E o Moro ficou calado, o Moro não se manifestou. O Moro, sempre que o Bolsonaro esteve ameaçado, o Moro se omitiu. Ele está mais preocupado com a sua carreira, porque em nenhum momento do discurso dele hoje, que eu assisti o discurso inteiro, nenhum momento ele se colocou a favor do Brasil. Ele citou a pátria, ele só citou ele e o amigo dele, o Valeixo, sei lá, da Polícia Federal. Então ele está preocupado com os próprios interesses e com a sua biografia, que na minha opinião sai manchada, porque um patriota, uma pessoa que se preocupa com o povo, ele não deixa o povo no momento em que ele deixou para desestabilizar o governo. Foi nitidamente uma ação de desestabilização do governo. E, sinceramente, o governo Bolsonaro teria que ter feito isso. Dói. Mas ele não é um governo populista. Então ele assume os riscos da dor, assume os riscos que tem que assumir e faz o que tem que fazer. O Moro fora é uma oportunidade para o governo tomar medidas mais agressivas e enfrentar diretamente o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República, porque nós elegemos um governo de direita conservador e nós temos que lutar pelo direito de exercer dentro do governo o que a democracia colocou para governar o nosso país. Se nós não fizermos isso, se o governo Bolsonaro não fizer isso, ele está fadado à falência. As pessoas que o apoiaram, que ergueram ele nas ruas, vão ser caçadas, lixadas, presas, torturadas, igual o regime que eles chamam de regime golpe militar, mas na realidade foi um ato do governo militar para tirar pessoas bandidas da rua, que estavam roubando banco, explodindo carro de autoridades e etc e tal. E depois ficaram 20 anos no poder e nada mais fizeram do que roubar e dilacerar o poder, a coisa pública, né? O Estado brasileiro e tudo mais. Então, nesse momento, a democracia tem que se validar. E se o Moro não concorda com o ato democrático que nós fizemos, nós não elegemos o Moro, nós elegemos o Bolsonaro. Se ele tivesse sido candidato, talvez teria sido diferente. Não foi. Elegemos o Bolsonaro. Então, ele é o chefe de Estado. Quem não concorda com a democracia, que vaze. Me desculpem falar isso, mas é assim. Tá? E se Deus quiser, ele colocar alguém lá que não vai deixar o maior crime que esse país pode fazer nos últimos anos, além do crime de bater em empresário, de bater em velhos, de prender pessoas que discordam com os governos estaduais e com essa palhaçada de pandemia, além disso, o maior crime que poderia acontecer no Brasil era criminalizar os movimentos de direita. Me desculpem a exaltação, mas o nosso país precisa dessa faxina. E se o Moro não concorda que ele vá se candidatar a alguma coisa, que ele vá arrumar um emprego, ou que ele vá fazer uma delação premiada e tentar derrubar o presidente, que talvez seja isso que a gente vai assistir nos próximos dias, eu não sei. Mas se Deus quiser, não. Se Deus quiser, o Brasil vai continuar unido em torno de uma ideia de um país mais conservador, de um país mais liberal, de um país mais à direita. Chega de canalice de esquerda no Brasil.
Sucesso e paz a todos e que Deus ilumine o Brasil. Isso aqui não é fake news, não é nada, é só minha opinião. Um abraço, sucesso e paz a todos.